Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre as principais causas que levam ao travamento da coluna lombar. Aquela situação que muitas vezes o paciente abaixa, trava e não consegue se mexer e fica ali parado. Vamos começar com as mais simples, como um espasmo muscular. Nós temos inúmeros músculos que sustentam a coluna lombar. Aqui um exemplo é a musculatura chamada multífidos. Eventualmente, em um movimento súbito, essa musculatura pode entrar em um espasmo muito forte, causando um travamento da coluna lombar. Nós temos outros músculos, como por exemplo, o músculo quadrado lombar. O músculo quadrado lombar, ele passa, não está desenhado aqui, mas ele passa do ilíaco e vem até aqui a 12ª costela, e temos outros como psoas, por exemplo. Outra possibilidade são os ligamentos presentes na coluna lombar. Assim como músculos, nós temos inúmeros ligamentos que ajudam na sustentação da coluna lombar. Aqui foi representado apenas um. E também, após alguns movimentos usualmente súbitos, pode haver um estiramento desses ligamentos que normalmente estão conectados aqui ou entre músculos ou entre ossos. O disco intervertebral também é uma fonte possível de dor. Em alguns casos, essa dor é de repente, e eu vou explicar como isso acontece. Então aqui está o disco intervertebral, que ele tem fundamentalmente três partes: o núcleo, mais gelatinoso, o ânulo, que comparamos a cascas de cebola, mas é muito mais endurecido, e a placa terminal, que faz o contato com o osso da vértebra. Nós temos aqui, ao redor do disco intervertebral, inúmeros nervinhos, chamados então de nervos sinovertebrais, que são responsáveis pela sensibilidade do disco. E esse material aqui de dentro, ele é mais ácido. Eventualmente, aqui está representado o ânulo, ele pode sofrer uma ruptura. E este conteúdo mais ácido extravasa e entra em contato com essas terminações nervosas, podendo sim gerar um travamento da coluna. E é claro que outra causa é a tão conhecida hérnia de disco, mas nesse caso normalmente a dor irradia até o pé. Novamente a nossa coluna aqui e novamente o disco intervertebral com o seu núcleo aqui representado em azul e o ânulo mais esbranquiçado. À medida que ele enfraquece, isso pode acontecer então de escapar para trás, comprimindo o nervo que desce para a perna. Isso daqui é a hérnia de disco. É por isso que o paciente com hérnia de disco tem uma dor normalmente lombar baixa ou no glúteo que irradia para uma ou outra perna. Outra estrutura bastante importante, na verdade, são as articulações que ficam entre as vértebras da coluna lombar. Nós chamamos então de facetas lombares. Então aqui vocês vão conseguir ver essas pequenas articulações que ficam entre as vértebras da coluna. E essas articulações, elas têm cartilagem como outra qualquer, e inclusive tem uma cápsula que as recobre, que ajuda na sua sustentação. Essa cápsula eventualmente pode sofrer alguns estiramentos com a movimentação e ela pode ser inflamada. O que não acontece na maioria das vezes, a não ser em casos de espondilolistese grave, é o deslocamento dessa articulação. Isso não acontece na maioria das vezes. Mas a inflamação disso pode sim causar um travamento súbito da coluna lombar. E a única causa realmente grave de travamento da coluna que eu citarei para vocês é a fratura do corpo vertebral, que normalmente acontece no paciente com osteoporose, mas pode acontecer em pacientes com câncer. Então a osteoporose ela causa um enfraquecimento dos ossos em geral e da coluna também. Então essa malha que nós estamos vendo aqui, que é feita de cálcio, ela vai sendo perdida, vai sendo enfraquecida. Em alguns pacientes, normalmente mulheres mais idosas, mas pode acontecer em homens, após o movimento ela pode então fraturar, que acontece por achatamento. Agora um ponto muito importante, a grande maioria dos casos de travamento ou de dores agudas da coluna lombar vai melhorar inclusive sozinho. Então o que a gente pode fazer para acelerar isso? É claro, o uso de alguns medicamentos, eventualmente anti-inflamatórios, para encurtar o período de dor, a realização de uma fisioterapia especializada. Apenas nos casos mais raros, onde a dor persiste, é que está indicado então alguns procedimentos intervencionistas, sempre partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo.
sempre partindo daquilo que oferece menos risco para o paciente para aquilo que oferece mais risco.